Olá a todos, aqui estamos para mais uma aula. Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, vai depender muito do horário que a pessoa vai assistir, mas para vocês que estão aqui, ou é boa tarde ou é boa noite, né? Muitas pessoas aqui estão. E tem gente dos Estados Unidos que também é boa tarde nos Estados Unidos. Tem lugares ali que são 2 da tarde, 3 da tarde. Doutora Célia, penso, eu não consegui acessar a fase 3, mas vai conseguir. Vai conseguir agora, daqui a pouquinho, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui. Essa é a nossa aula da fase 3. E dentro dessa aula da fase 3, muitos de vocês que estão aqui conseguiram fazer essa caminhada com leveza. Outras fizeram e pararam. Outras fizeram, pararam e recomeçaram. Outras fizeram e abandonaram. Mas continuam com o desejo de recomeçar, de aprender e de praticar. Essa fase 0, essa fase 1, esse método é uma jornada. E é uma jornada que tem data de início, mas não tem data de terminarmos. Então, a fase 3 não é a última fase. A última fase é quando a gente terminar o nosso propósito aqui, nossa missão aqui nessa Terra. E a gente entregar o nosso fôlego de vida, né? Então, nós estamos aqui para aprender, e todo mundo está aprendendo, todo mundo aprendeu um pouquinho, todo mundo saiu diferente e vai sair diferente. E a maioria das pessoas que estão aqui e que vão assistir essa aula chegaram à conclusão que nós precisamos fazer alguma coisa para cuidar da nossa saúde antes que seja tarde demais. É melhor a gente gastar tempo com a nossa saúde do que gastar dinheiro com a nossa doença. Certo? E aqui nós temos muitas coisas para continuar aprendendo. E antes da gente falar um pouquinho aqui da fase 3, só faz sentido a gente falar da fase 3 se você entender a fase 0, fase 1 e fase 2. Eu não vou falar tudo aqui sobre isso, mas eu sei que tem alunos aqui que é a primeira vez que estamos numa aula ao vivo aqui. Esse fundo aqui não está legal, está cortando aqui um pouco a cabeça. Tem alunos que estão aqui, esse é um fundo falso, tá? Às vezes por isso que parece que a cabeça está meio amassada aqui. Tem alunos aqui que é da fase 0, alunos da fase 1, alunos que não assistiram à fase 2, mas não tem problema, não tem problema. Eu quero que vocês tenham consciência que vocês adquiriram um método e vocês podem assistir à fase 0, assistir às aulas, ler o material de apoio, tudo na plataforma. Não consigo acessar a plataforma, eu coloco aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? E foi um prazer estar aqui junto com vocês. Nós vamos ter mais 1 ou 2 aulas para tirar dúvidas, tá bem? Hoje não vai ser uma aula para a gente tirar dúvida, vai ser uma aula de apresentação do método, tá? Da fase 3, e por isso que nós vamos, mas depois nós vamos abrir o espaço aqui, numa outra aula, para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Muito bem, na fase 0, você preparou o terreno. Hidratação, falamos de água, coloca uma pitada de sal integral, né? Procura um sal de qualidade. Um sal de qualidade não é caro, você só precisa saber escolher o sal. O sal precisa ter só 2 ingredientes, cloreto de sódio, iodato de potássio. Falamos da desparasitação com as sementes de mamão, né? Então foi o primeiro contato com o jejum que a maioria teve. Muitos faziam jejum, mas não fazia da forma correta, não quebrava o jejum da forma correta. E nós aprendemos aqui o porquê que o jejum é importante, porque nós vamos baixar a insulina, baixar os picos de insulina, e quando nós baixamos o pico de insulina, nós diminuímos também a inflamação. E aqui o objetivo é esse, a gente desinflamar o corpo. E uma das coisas que fazem com que nós fiquemos com o corpo inflamado é excesso de açúcar.
Toda vez que nós comemos açúcar, toda vez que nós comemos um carboidrato, uma bolachinha, um biscoito, uma banana, manga, e pera, e uva, e laranja, suco de uva, suco de laranja, vai no hotel, come suco de laranja, granola, e pão, e passa ali marmelada, e passa goiabada, o seu corpo precisa produzir insulina para colocar o açúcar dentro da célula. E o jejum, ele dá um descanso. Coloque isso na sua cabeça, o jejum te dá um descanso. Ok? Na fase 1, você ativou a queima de gordura. Jejum de 14 horas, todas as estruturas de chás, alimentação. Na fase 2, você foi mais fundo. Aumentou um pouquinho o jejum, regula a insulina, cuida do sono, cuida do cortisol, fortalece o intestino, maçã, cravo, canela. Aprendemos sobre a glutamina, sobre a leaky gut, que é a permeabilidade intestinal. Gente, muitas doenças estão relacionadas com a permeabilidade intestinal, candidíases, problemas diversos, problemas mentais, inclusive, problemas cognitivos. Só que tem uma coisa agora que atravessa as 3 fases, e que é mais importante que qualquer receita, e que é mais importante que qualquer horário. Porque eu sei que muitas pessoas, eu não tenho o cravo da Índia, eu não sei fazer o cravo da Índia, eu não sei fazer o café, eu não sei fazer o café, me causa gastrite. Não. Eu sei. Muitas pessoas tiveram problemas com isso, com um detalhezinho. Não encontrei a semente do mamão, posso continuar? Eu quero falar de uma coisa que é mais importante que qualquer receita ou horário. Se chama constância. Não foi o dia perfeito que te trouxe até aqui. Foi a repetição. E é exatamente isso que transforma um protocolo de 15 dias em estilo de vida. Pensar no longo prazo. Não somente na semana que vem. Constância. E agora eu quero te ensinar uma coisa que vai te acompanhar para o resto da vida. Não só nesse método. Como reconhecer o que dispara a insulina e o que não dispara. Já falamos sobre isso, mas eu quero deixar claro isso aqui para vocês. Alimentos que sobem rápido a insulina, o açúcar no sangue. Açúcar refinado, pão branco, arroz branco, refrigerante, suco de caixinha, tudo isso faz o pâncreas trabalhar muito, soltando bastante insulina de uma vez. Isso a gente chama de pico. E o protocolo foi desenhado para que você não tenha pico, porque depois do pico vem a queda. E aí bate aquela fome, aquela vontade de comer de novo, muitas vezes antes da hora certa. Então o método foi para que você evite pico. Já os alimentos que têm fibra, proteína, gordura boa, vegetais, ovos, carne, azeite, abacate, entram devagar na corrente sanguínea. Entende? Não exigem esse esforço grande do pâncreas. E por isso sustenta a energia. Vai te dar mais saciedade por muito mais tempo. A regra é simples para guardar. Quanto mais açúcar rápido um alimento tem, mais esforço ele exige do seu corpo para processar. Quanto mais fibra, mais proteína e mais gordura, mais tranquilo é esse processo. Se vocês entenderem isso, vocês entenderam muita coisa. Porque quando a insulina está alta, ela derruba os outros hormônios. Mulher, depois dos 40 anos, começa a ter problema. Então, hoje eu recebi uma pergunta na caixinha do Instagram. Tenho hipotiroidismo. Não sei por onde começar. Aí eu falo para ela que é uma canoa de 2 remos. Ela vai para o médico olhar a parte hormonal e, se necessário, depois de fazer a análise do exame de sangue, vai fazer a reposição hormonal com hormônio bioidêntico, T4, T3, ok? Esse é um lado da canoa. O outro lado é a alimentação, é o que você pode fazer, não é o seu médico, não é ninguém mais, é você. E agora vem uma parte que costuma confundir todo mundo, mas que eu vou te explicar de um jeito simples. Sobre pode ou não pode, porque aqui entra índice glicêmico e carga glicêmica. Vocês sabem qual que é a diferença de índice glicêmico e carga glicêmica? Uma fruta, por exemplo, ela pode ter o índice glicêmico alto, mas uma carga glicêmica baixa. Índice glicêmico mede a velocidade com que o alimento eleva o açúcar no sangue. Só isso.
Índice glicêmico. Velocidade que esse açúcar aumenta o açúcar no sangue, comparado com glicose pura, só isso. Ele não leva em conta enquanto esse alimento você realmente comeu. É só o pico. Carga glicêmica, ó, índice é velocidade com que aumenta o açúcar no seu sangue. Já a carga glicêmica junta duas informações: o índice glicêmico e a quantidade real de carboidrato na porção que você comeu. E isso faz toda a diferença. Eu vou dar um exemplo prático. A melancia, por exemplo, ela tem o índice glicêmico alto. Só de ouvir isso, a pessoa já corta a melancia da dieta. Só que a melancia, na maior parte, é água. Então, numa porção normal, pequena, a quantidade real de carboidrato é baixa. A carga glicêmica dela acaba sendo baixa. Ou seja, ela tem um índice glicêmico alto, mas a carga dela tranquiliza. Então, melancia, posso ou não posso? Isso é conhecimento. A melancia, ela tem um índice glicêmico alto, aumenta rápido o açúcar no sangue, mas como ela tem muita água, a carga glicêmica dela, a quantidade de carboidrato é baixa. Então, se você for comer, coma pouco. Coma pouco. Entende? Essa é uma diferença. Agora, compara com pão branco. Um pão francês. Um pão branco, um pão de forma. Pão francês. Índice glicêmico alto. E, além disso, uma fatia tem bastante carboidrato de verdade. Índice alto. Carga glicêmica alta. Esse sim dispara a insulina de forma relevante. Um pão francês, um pão branco, um pão com glúten, com farinha. Esse é um pão que tem carga glicêmica, que é velocidade mais excesso de carboidrato. E tem índice glicêmico alto também. Por que isso importa? Olhar só o índice glicêmico pode fazer você cortar coisas boas, como frutas, por medo à toa. O que realmente importa no dia a dia é a carga glicêmica, o índice combinado com a quantidade de comendo. E por que eu estou falando isso agora? Por que eu estou falando isso agora? Por que eu estou falando isso agora? Porque agora nós estamos na fase 3. A fase 3 não é mais a fase 0, onde você tinha que... Lembra que eu falei na fase 0? Para de comer fruta. Você não precisa de fruta. Porque você não precisava, é questão de conhecimento, não precisava esse excesso de fruta. Não precisava. Porque na fase 0 e a fase 1 é aquela fase que eu quero que vocês desinflamem mesmo. Agora a fase 2 e a fase 3 podem começar a introduzir novamente outras coisas. Pode começar a introduzir coisas, mas cuidado com as quantidades. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque a fase 3 é nesse ponto, nesse cuidado. Agora eu vou colocar frutas. Agora eu vou comer um pedaço de pão. E é exatamente aqui que entra a fase 3. Sabendo tudo isso sobre insulina, sobre açúcar, índice e carga glicêmica, você já não precisa mais de uma lista rígida te dizendo o que pode e te dizendo o que não pode. Então, você tem, como que se diz? Você tem ferramenta para decidir sozinha, olhando para o prato, assim, com consciência. E é exatamente isso que a fase 3 representa. Ela não é uma fase de mais regras. Ela é a fase que te ajuda a sustentar tudo que você já aprendeu. Sem xiismo, sem radicalismo, sem rigidez. No seu ritmo. Jejum flexível, alimentação com mais consciência, com mais liberdade, carboidratos de qualidade, com atenção à porção. Acho que perguntaram no grupo para mim outro dia, perguntaram assim, mandioca pode? Cara, desculpa, cara. Uma linguagem assim, muito jovem, né? Nós todos somos jovens aqui. Mandioca pode? Pode, mas depende da quantidade. Depende da quantidade. A mandioca é um carboidrato excelente para dar energia. Mas, gente, não vamos comer
Eu morei já em João Pessoa, já morei no Nordeste. Então, a pessoa come o que de manhã? Cuscuz, mandioca, inhame, tapioca, tudo com carga glicêmica, tudo com índice glicêmico, tudo cheio de açúcar, que dá picos de insulina. Agora imagina você comer ali seus 3, 4 ovos. Imagina você comer ali um pedaço de abacate. Imagina você comer morango, comer um pedaço de maçã, certo? Imagina você comer um pedaço de queijo, ou comer um frango, uma carne, e depois você comer um pedaço de tapioca, ou um pedaço de, de mandioca, um pedaço. Gente, isso é poderoso, é maravilhoso, isso é saúde. Isso é saúde. Então, olhar com mais atenção os carboidratos, não a eliminação. Você vai montar o seu próprio protocolo, baseado no que você aprendeu e no que funcionou para você até aqui. Você não precisa mais de perfeição, você precisa de consciência e constância. E é isso que a fase 3 vai te ajudar a sustentar para o resto da vida. Com isso alinhado, vamos para o material completo aqui da fase 3. Vou mostrar aqui para vocês, já mandei ele no grupo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Fase 3, fechar aqui. Aqui. Vou repassar aqui com vocês a fase 3, para vocês entenderem que é maravilhoso. Essa fase aqui ela é maravilhosa. Aqui, fase 3. Can't share your screen. Something went wrong. Tá dizendo que eu não posso compartilhar minha tela. Por quê? Tentar de novo. Peraí, estranho. Eu tenho que compartilhar a tela toda. Enfim, não tem problema. Aqui. Aqui. Creio que vocês estão vendo aqui a fase 3, tá? Então, a fase 3, olha que maravilhoso isso aqui, é a consolidação. Depois eu quero que vocês leiam com calma, eu não vou ler isso daqui para não ficar um material cansativo, mas aqui a fase 3, aqui vai ser a virada de chave. Você vai ter o seu inventário pessoal, tá? O jejum nesta fase. Eu falo sobre low carb, high fat, tá? Low carb, carboidrato baixo. Low carb, low é baixo, carb, carboidrato. High fat, aumenta a gordura, tá? É uma opção para quem faz sentido, para muita gente. Ó, você já passou pela fase 0, tá? Passou. Agora a fase 3 não tem uma lista fixa de 15 dias para você seguir a risca. Você já sabe o que funciona no seu corpo. Então, o objetivo aqui é sustentar os resultados conquistados nas fases anteriores. Eu não quero que vocês percam o que vocês já conquistaram. O que vocês conquistaram é de vocês. O conhecimento, aquilo que vocês já aprenderam, o café metabólico, e etc, etc, etc. E não existe uma fase para terminar a fase 3. Ela é o ponto em que o método deixa de ser um protocolo e passa a ser um estilo de vida. E esse aqui é o seu inventário, pessoal, tá? Você vai olhar aqui e você vai marcar os hábitos que você sentiu a diferença real ao praticar. Tá? Não aqueles que você deveria manter por obrigação. O objetivo é escolher 4 a 6 hábitos, não os 20 que aqui estão. Por exemplo, eu quero fazer o jejum de intercalado. Qual o melhor horário que funcionou para você? Mas coloca isso como objetivo. 3 vezes por semana eu vou fazer 12. 2 vezes por semana eu vou fazer 14. E 1 vez por semana eu vou fazer 16. Anota aqui, ó, aqui ao lado. Tenha como objetivo isso aqui na sua vida, para a sua vida. Constância, não perfeição. Por isso você pode intercalar. Café metabólico fez bem? Marca aqui, eu vou fazer o café metabólico. Suco verde, não tomei o suco verde, eu vou tomar agora.
tá bem? Água de pepino, hortelã, chia, tá bom? Marca aqui, marca. E se tiver alguma outra coisa, um outro hábito que vai fazer uma diferença na sua vida, marca aqui também. Um outro hábito que vai ser importantíssimo para você, para o seu bem, para o seu bem-estar. O jejum nesta fase, você já domina o jejum. Não precisa mais de horário fixo imposto. Então, nesta fase, ele vira uma ferramenta intuitiva. Use a janela que combina com o seu dia, 12, 14, 16 horas, variando, tá bem? Leiam esse material, leiam esse material. Aqui eu falo sobre low carb, high fat, tá bem? Priorizar proteína e gordura. Gente, quando a gente coloca isso como estilo de vida, por exemplo, eu estou para começar não é um estilo de vida, eu estou para começar algo mais rigoroso para mim, para o meu corpo. Fiquei 2, 3 meses meio, entre aspas, desleixado, mudança de país, e férias de criança, e muda daqui, muda ali, desmonta isso, e carrega isso, tal. Você saiu da rotina. Eu preciso entrar na rotina. Low carb, high fat é o que mais combina para mim. Quero aumentar, usar muita proteína, muita gordura de boa qualidade, e eu preciso baixar o carboidrato. Aí eu desincho, eu seco. Ok? Isso eu sugiro para vocês também, tá bem? Eu sugiro muito que vocês façam isso, como estilo de vida. Ah, hoje eu quero quebrar esse estilo de vida. Ok, mas a sua rotina, low carb, high fat, tá bem? Carboidratos de qualidade tem espaço. Aqui eu falo de carboidratos de qualidade, os bons carboidratos, mas cuidado com as quantidades, cuidado em comê-los isolados, tá bem? E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. Aqui é uma coisa muito importante. Abri aqui errado, tá aqui. Suplementação essencial. Eu falei aqui de B12, eu falei de metilcobalamina, eu falei de vitamina D3. São suplementos que vocês precisam utilizar, independente, assim, se você fizer o exame de sangue e ver que sua B12 está 300, 400, é obrigatório usar. Ok? É obrigatório você utilizar. Ops. Aqui. Vocês continuam vendo minha tela aqui, certo? Aqui. É obrigatório vocês utilizarem. Mediu, fez análise de sangue, exame. A vitamina D3. Deixa eu ver como que está transmitindo aqui. Eu vou entrar aqui do meu celular, porque eu não estou conseguindo ver a minha tela aqui. Eu vou entrar aqui do meu celular para ter uma certeza de como que está o retorno aqui para mim. Aqui. Isso mesmo. Ótimo. Aqui está. Deixa eu aumentar isso daqui. Aumentei. Vitamina B12 e vitamina D3, pelos sintomas você vê que você está ruim. Mas você pode fazer uma análise pronto. E você pode suplementar. É essencial. Agora eu quero que vocês coloquem como obrigatórios, a partir de agora, esses 2 suplementos. Coloquem como obrigatórios. Comprem um magnésio glicinato ou bisglicinato. Isso coloca para vocês vão se sentir muito melhor. Muito melhor. Compra um bom magnésio. Um bom magnésio precisa ter selo de qualidade, o selo MEG 5. Se você quiser, compra um complexo de magnésio, que ele pode ter aí o bisglicinato, pode ter o malato, pode ser o taurato, pode ser o sulfato, pode ser o citrato. Compra um bom magnésio. Invista nisso. Um bom magnésio, por exemplo, da Love Natural, ele está saindo por, se comprar um pack de 3, ou 4, ou 5, vai ser por R$60 cada um. E aqui com desconto, aqui vocês têm um desconto, se vocês colocarem aqui aluno VIP 10, vocês ainda têm mais 10% de desconto. Esse magnésio eu tomo à noite, de manhã meu intestino funciona, à noite eu durmo bem, eu sonho à noite. E quando eu viajo, esqueço de tomar, meu sono é perturbado.
esse magnésio é top. Uma fórmula assim, 5 magnésios elementares, excelente. Magnésio bisglicinato. Ômega 3, gente, ômega 3 é anti-inflamatório. Inclusive, também no site, acho que esse ômega 3 está por R$70, 70 e poucos. E ele tem esse selo que mostra que não é um selo mundial que não tem metais pesados. Então, isso faz muita diferença. E a soma do EPA e DHA, somando aproximadamente 900, 1.000, 1.100, a soma, sempre para você comprar um ômega 3, olha o rótulo, a soma do EPA e a soma do DHA precisa ser em 2 ou 3 cápsulas, a soma 900 mil. Frasco tem que ser, não pode ser transparente, tá bom? E, importantíssimo, precisa ter ou o selo IFOS ou o selo MEG3. São selos mundiais. Não é qualquer laboratório que pode colocar esse selo aqui. Precisa ter uma fiscalização, precisa saber a origem do ômega 3 para ter esse selo IFOS e o selo MEG3. Mulheres menopausadas, mulheres climatério, pós-menopausa, 65 anos, 70, 80 anos, 120 anos, tomem ômega 3 de qualidade, tá bem? Por que ele se torna obrigatório? Tá aqui. Aqui tá o site, aqui tá o cupom de desconto com 10% de desconto, tá? Um chá diurético para essa fase, tá aqui, um chá diurético para essa fase, é o chá, tá aqui, chá verde. Eu recomendo que você utilize o chá verde. Aqui, o chá verde, tá? Ah, mas tem cafeína e tal. Então, você pode mudar esse chá verde, vai tomar o chá de cavalinha, que não tem cafeína, é diurético, é bom para o rim, é bom para o sistema digestivo, é um diurético natural, tá? E pode ser usado em qualquer horário do dia, inclusive à noite. 2 horas antes de dormir, para você não ficar a noite toda indo no banheiro. Mas o chá verde, 3 a 4 vezes por semana, ele é rico em catequinas, epigalocatequinas, tá? Especialmente o EGCCG, que tem ação termogênica, ajuda na sensibilidade à insulina, tá? E eu quero que vocês... Eu atendi eu faço uma consulta privada com algumas pessoas que procuram, né? Eu fiz uma consulta privada online com uma aluna e eu falei para ela o seguinte, ela é da Colômbia, eu falei para ela o seguinte, você precisa colocar movimento como estilo de vida. Encare exercício, caminhada, musculação, bicicleta, qualquer exercício, como se fosse uma rotina que você tem que fazer com o seu psicólogo. Não, hoje eu tenho uma sessão com o meu psicólogo. Ah, é? Qual é a sessão? É a sessão. Aí sai andando. 30 minutos. Só que é de graça. Essa é a sessão para ansiedade, pensamento acelerado, para você respirar. Se você não consegue ir à academia, não tem problema. O que não pode é faltar pelo menos 20 minutos. Ah, porque eu trabalho muito, não sei o que e tal. Mas eu perguntei para ela, qual que é o seu dia de folga? Ela falou domingo e segunda. Então pronto, domingo e segunda, sessão do psicólogo 2 vezes por semana. Você precisa, falei para ela. Ela estava com os exames bons, B12 bom, D3 boa, a vitamina D boa, mas eu falei para ela, você precisa colocar isso para você melhorar ainda mais. Faça um compromisso agora com você. Faça um compromisso. Estou falando com vocês aqui, as alunas, faça um compromisso. Fala internamente, eu me comprometo a pelo menos uma caminhada de 10 minutos. Olha que fácil. E depois, com 10 minutos, o joelho vai parar de doer. Aí você passa para 15, depois você passa para 20. Fica ali 2, 3 semanas, 20 minutos, 3 voltas no quarteirão, 3 voltas, entendeu? Respirando, olhando o povo e tal, atualizando as fofocas dos vizinhos e tal, entendeu? Ah, hoje eu vou ver ali como está a Dona Maria e tal. E vai fazer a sua caminhada. Faça isso. Olha aqui, formas de somar movimento. Caminhada 20 minutos, ou vai para musculação 2 a 4 vezes por semana. Musculação, gente, não é para você ficar, para emagrecer, é para você ter mobilidade quando você tiver 70, 80 anos, você levantar do vaso sanitário sozinha, entendeu? E o sono continua a base de tudo, tá? Cuidados de sono, cortisol, aqui entra o chá de camomila, aqui entra própolis, aqui entra também L-glutamina para o intestino, aqui entra
a ideia de desligar as telas 1 hora antes de dormir. Aqui entra magnésio, tá? Magnésio à noite, aqui, ó. Magnésio à noite. Compra magnésio, magnésio, magnésio. Não deixa faltar magnésio. Seu corpo vai agradecer. Vai acabar as câimbras, dor muscular, melhorar o sono, irritabilidade. É top, é muito bom, tá bom? E aqui você vai, um guia prático, como montar seu protocolo pessoal, você vai ler depois. Resultados a longo prazo, aqui estão os resultados, peso e composição corporal, energia. Você tem esse material para o resto da sua vida, tá? 5 aprendizados para você levar para a vida. Se você guardar só 5 coisas de toda essa jornada, que sejam essas. Número 1, constância, não perfeição. 2, seu corpo fala, você escuta. 3, sono e gestão do estresse não são extras. 4, mover o corpo é inegociável. 5, você não precisa mais de uma lista. Você aprendeu na prática a ouvir seu corpo, montar seu próprio protocolo e a sustentar o que funciona. E essa autonomia é o verdadeiro resultado de tudo isso. 5 pontos simples, uma vida inteira para praticar. E minha mensagem final, se você chegou até aqui, passou pela preparação, pela ativação, pela reprogramação, e agora está pronto para sustentar tudo isso com as próprias pernas. Canal meu do YouTube, tá? Você não precisa mais de mim dizendo o que fazer a cada hora, você já sabe. O que você decidir sustentar a partir de agora é o que vai definir a sua próxima década de saúde. Constância, não perfeição. Esse sempre foi o caminho. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido que a sua saúde, não a minha, a sua saúde é inegociável. Você precisa ir para a academia, porque o corpo é seu. Você precisa parar de comer pastel frito todas as horas, 1 vez ou 2 vezes no mês não tem problema, porque o corpo é seu. E todos esses processados, essas farinhas, tudo isso vai prejudicar o seu corpo, que para quem acredita, o nosso corpo é o templo de Deus. É o templo de Deus. E nós temos que cuidar do nosso corpo, para que a gente consiga ter paz, menos ansiedade, menos depressão. Porque tudo isso que eu acabei de falar aqui é remédio para a alma, remédio para o corpo, remédio para a mente. Não é um chazinho, não é um suquinho. É um conjunto de coisas que vai fazer tudo isso fazer sentido na nossa vida. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu quero que vocês leiam a fase 3. Nos próximos 3 ou 4 dias, nós vamos ter a nossa live, tá bom? De tirar dúvidas. Hoje não é uma aula para tirar dúvidas. Hoje foi mais uma injeção de ânimo para vocês continuarem, para vocês não desistirem, para vocês recomeçarem e para quem não começou, para começar. Tá bem? Desculpa, vou ter que sair. Por favor, material da fase 3 no grupo. Vou colocar o material. O magnésio que comprei no kit da Love Natural tem glicinato e bisglicinato? Sim, a maior quantidade é bisglicinato e glicinato. Sim, é bisglicinato, por isso que relaxa, dorme bem. Não há em Portugal, infelizmente. Comprei B12, 2 semanas, vou pegar depois, te digo a minha experiência. Muito bem, Zenice, muito bem. Vamos ter mais live, sim. Vamos ter mais live, tá bom? Vamos ter mais live. E nós vamos ter mais alguns encontros, mas não são encontros eternos, não são encontros anuais. São encontros para a gente tirar algumas dúvidas, mas depois nós vamos ter uma classe para aquelas pessoas que querem ter essa mentoria por 1 ano, para ter essas aulas semanais. Aí nós vamos depois passar isso para quem quiser continuar aprendendo remédios naturais, receitas, como não desanimar da saúde, não desanimar da vida, tá bom? O grupo vai ficar aberto, eu quero que vocês comentem no grupo, eu quero que vocês contem a experiência de vocês, eu quero que vocês animem outras pessoas, tá bem? Eu quero que vocês motivem outras pessoas, e nós vamos marcar dentro do nosso grupo o nosso encontro online, e vai ser um encontro para... Eu abro a tela e a gente começa a fazer perguntas e respostas, uma mesa redonda online daqui 3 ou 4, creio que hoje segunda-feira, segunda ou terça-feira, nós vamos nos encontrar, tá bom? E aquelas pessoas que querem depois continuar nessa comunidade,
aí a gente vai ver como que nós vamos fazer, qual que é os próximos passos, tá bem? Mas, gente, não desanimem, continuem, o grupo estará aberto para vocês colocarem a experiência de vocês, a gratidão de vocês, expressem gratidão, ok? E na próxima semana nós vamos fazer um encontro ao vivo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Espero estar ajudando vocês. Não esqueçam de cuidar da suplementação, alimentação, movimentação, hidratação, jejum e magnésio e ômega 3 de qualidade, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Uma boa tarde, uma boa noite. Fiquem com Deus e que Deus abençoe você e toda a sua família. Até breve, até a próxima aula, tá bem? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.